Olá, eu sou a Prof. Paula Mota e fui convidada pela Saúde Tech para dar esse super workshop nesse evento que está iniciando hoje, o Estética em Foco Online, com um tema maravilhoso que eu amo, que é limpeza de pele. Então, vem junto comigo que a gente vai embarcar nesse super conhecimento e eu não vou esconder nadinha de você. Bem-vinda ao Estética em Foco, dominando a arte da limpeza de pele. Eu sou Prof. Paula Mota, sou fisioterapeuta e esteticista e cosmetóloga, mentora da área estética, trabalho aí já há muitos anos, há 20 anos nessa área, e estou prontinha aqui para te ensinar tudo para você dominar a arte da limpeza de pele. Para a gente começar, nesse nosso primeiro dia, é muito importante que a gente reveja ou conheça, para quem está começando agora, conceitos importantes para que a sua limpeza de pele seja ainda mais correta, sem riscos, sem BO, porque de BO eu tô fora. Então vamos começar falando de pele. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. É um órgão que reveste, que delimita o organismo, que protege o nosso corpo e é um órgão que interage com o meio externo. Dentro das características principais da pele, a gente tem resistência, flexibilidade, elasticidade. Isso determina a plasticidade da pele. Ela é altamente dinâmica e tem uma capacidade de renovação e de reparação e um certo grau de impermeabilidade, que a gente chama de permeabilidade seletiva. Nosso corpo é muito perfeito e nem tudo vai ser capaz de entrar dentro da pele. Algumas coisas que a gente deseja que entrem vão entrar, outras não. E algumas coisas que a gente não gostaria que entrassem, infelizmente, podem entrar, como, por exemplo, bactérias, patógenos, micro-organismos. Então, por isso é muito importante que a gente entenda a anatomia e a fisiologia da pele, para entender ainda melhor como tratar esse paciente que chega até nós. Um dos conceitos que está muito em alta e que é muito importante que você entenda é sobre o extrato córneo. Por muitos anos, a gente sempre escutou que a gente precisava remover camadas de células mortas, que a gente precisava afinar o extrato córneo para conseguir colocar as coisas lá dentro da pele. E hoje a gente sabe que essa capacidade que o extrato córneo tem para reter a água, ela está diretamente relacionada a esse fator de hidratação natural. E com a presença de elementos imprescindíveis para que a gente tenha uma proteção adequada para essa pele, como lipídios mesmo, ceramidas, colesterol e ácidos graxos. Por que eu estou te falando isso? Porque essa barreira, ela precisa estar íntegra. Se essa barreira está danificada, a gente começa a ter alteração no pH e a gente começa a ter entrada de patógenos e proliferação bacteriana. Para você ter ideia, esse fator de hidratação natural representa cerca de 20 a 30% do peso do extrato córneo. E quando a gente fala em limpeza de pele, a gente não pode deixar de falar que a limpeza de pele é um tratamento. Sim, se você escutou algo diferente disso, volta para trás e reconecte com esse conceito. A limpeza de pele, ela não é só uma preparação para aquilo que você vai fazer na pele do seu paciente. Ela já é um tratamento. Até porque a gente está falando de várias tecnologias associadas e principalmente de tecnologia dermocosmética. Então, a gente consegue jogar ativos dentro da pele que já vão tratar a pele também de fora para dentro. A gente consegue tratar essa pele de dentro para fora e utilizando os equipamentos adequados, a gente vai potencializar tudo isso. Então, não se esqueça, o extrato córneo, ele é muito importante. E essa barreira de proteção da pele tem que estar adequada. E eu vou te provar isso aqui agora. Eu amo esse artigo científico. O que ele mostra são fotomicrografias eletrônicas do extrato córneo da pele de um cachorro. Olha que interessante. De um lado, a gente consegue perceber
como se a parede tivesse essa parede de tijolos aí toda danificada. Não existe uma estrutura organizada, que é essa letrinha A. Então, essas lamelas lipídicas, elas estão desorganizadas e elas estão raras, elas não estão com uma quantidade que estrutura a pele desse animal. Já na foto B, a gente vai ver essa reconstituição da estrutura laminar. E foi usado a fitoesfingosina, que é um ativo muito presente em diversos hidratantes que ajuda na recomposição da barreira cutânea. E o que acontece, basicamente, não é um milagre, é uma reorganização dessa estrutura. E aí essa parede, que estava toda desorganizada, fica organizada. E olha só, esse cão que estava com infecção fúngica não tem mais essa infecção na pele. E por que que isso acontece? Porque nesse extrato granuloso a gente tem esses corpos lamelares contendo esses lipídios estruturais e enzimas que vão contribuir na proteção dessa pele. E aí a gente diminui o risco aí que a gente tem de infecções e de problemas que a gente tem de pele. Então, por isso que é tão importante que essa barreira esteja alinhada, esteja íntegra e não que a gente fique ralando, tirando, esfolando essa pele. Além disso, é muito importante que você entenda e conheça o pH da pele. A pele normal, ela vai ter um pH de 4,5 a 5,6. Quando a gente fala de pH, a gente está falando da concentração hidrogeniônica de uma superfície cutânea. Por que que o pH é importante? Porque se ele está fora deste padrão, que seria o normal da pele, a minha pele vai adoecer. Ou ela vai ressecar, ou ela vai ficar mais oleosa, ou vai ter acne, ou vai ter uma crise na rosácea, ou vai ter uma descamação, alguma coisa acontece. Um organismo equilibrado está saudável. Um organismo que não está equilibrado está adoecido. E por isso que o pH ele tem que estar dentro daquela normalidade. Paula, mas é difícil ver um adulto com pele normal. Sim, geralmente quem tem a pele eudérmica ou normal é uma criança. Beleza, mas por que que eu preciso pensar no pH? Porque eu vou escolher os higienizadores, os produtos, né, esses ativos ideais para cada tipo de pele. A limpeza de pele que eu estou te ensinando aqui é uma limpeza personalizada. E essa limpeza personalizada, ela vai te dar todo o aparato para você ter resultado de qualidade e fidelizar os seus pacientes. Além disso, é importante ver se essa pele está glicada. O que é uma pele glicada? A glicação é um processo que une uma molécula de glicose a uma proteína, que no caso é o colágeno e a elastina. Olha só, essa foto que a gente tem aqui, a gente consegue ver que a pele está com aspecto de cor de caramelo, meio envelopada. Isso acontece porque geralmente a pessoa ela tem um excesso de açúcar na dieta. Então, ela come muito doce, ela come muito carboidrato, ela come muita fruta, e isso vai fazer que esse excesso de glicose circulante se una ao colágeno. Quando isso acontece, o colágeno enrijece e ele tem esse aspecto aí de caramelo. Esse enrijecimento é uma das principais causas de envelhecimento e desabamento dessa pele. Eu vou ter degradação das fibras dérmicas, com perda de elasticidade e formação das rugas. Esses agentes glicantes, então, eles têm que ser eliminados. A gente tem alguns ativos que nos ajudam nessa antiglicação, mas é muito importante que você, profissional, tenha parcerias. Esse é um paciente excelente para ser indicado para uma reeducação alimentar. Então, para a gente conseguir fazer uma limpeza de pele de forma correta, sem BO, sem risco, a gente precisa fazer uma avaliação adequada. Uma avaliação bem feita
ela é responsável pelo raciocínio clínico correto. Então, vamos ver alguns conceitos e entender essa anamnese. Para a gente começar, a gente vai falar do biotipo cutâneo. Esse biotipo cutâneo, ele simplesmente vai ser responsável para você determinar quais são os melhores produtos que você vai utilizar na pele daquele paciente. Geralmente, o paciente ele consegue te falar se a pele dele é mais oleosa, mais seca, mista, mas se ele não souber, você vai perguntar para ver se ele está ou não dentro daquelas características. Uma pele normal, gente, é uma pele de neném, do bebê. É aquela pele onde a gente não tem poros dilatados, tem uma textura lisa, suave, né? Com secreções sebáceas e sudoríparas em equilíbrio. Então, não é muito fácil a gente achar alguém que tem uma pele normal que não seja uma criança, tá? Eu mesma, nesse tempo de atuação, nunca vi um adulto com pele normal. O Léo, meu filho, por exemplo, quando a gente faz a análise digital, que vai ser algo que eu vou te mostrar no nosso próximo dia, ele tem o dobro de água para a quantidade de óleo. Então, isso mostra um equilíbrio maravilhoso nessas secreções, tá? Uma pessoa que tem uma pele seborreica ou oleosa é uma pele mais brilhante. Você vê que tem os poros mais dilatados. Os poros, eles abrem para jogar o óleo para fora. E aí, geralmente, essa pessoa ela tem uma quantidade de óleo no rosto como um todo. Então, a gente considera uma pele oleosa. Já uma pele alípica ou seca, ela já vai ser mais fina, com ações mais descamativas. Muito comum ter teleangiectasia, uma pessoa às vezes ter uma tendência a uma pele mais sensível, mais sensibilizada. Eu sou um exemplo de uma pessoa que tem uma pele sensível, porque eu tenho rosácea e eu tenho uma pele mais seca, tá? E nem sempre a rosácea vai ser característica de uma pele seca. Tem gente que tem rosácea e tem acne com excesso de oleosidade. Então, são coisas que a gente vai precisar entender e sentir na pele do nosso paciente. Agora, existem pessoas que têm uma pele mista, ou seja, aquela zona T, ela é mais oleosa e o restante é mais seco. Seu próprio paciente vai ser capaz de te ajudar nisso. Conceito importante. Pele oleosa nem sempre está hidratada. Vou repetir. Pele oleosa nem sempre está hidratada. Água e óleo precisam estar em equilíbrio e são coisas diferentes. Uma pele hidratada, quando você olha, você vê aquele viço. É uma pele que tem uma consistência agradável. Uma pele desidratada, geralmente, ela tem uma descamação, ela é fosca. Eu olho, eu não vejo brilho nessa pele. Não estou falando brilho de oleosidade, estou falando desse viço. Outra classificação muito importante é a do fototipo. Eu gosto de utilizar o fototipo segundo Fitzpatrick. Como que funciona? Nessa tabelinha aqui, toda vez que você vê a palavra queima, você vai entender como queimadura. Você ficar vermelho quando você toma sol, você está com uma queimadura. Se você tiver bolhas, você teve uma queimadura de segundo grau. Então, o fototipo 1 é aquele paciente que fica muito vermelho, ou seja, que queima facilmente e nunca pigmenta. Ele não consegue ter nenhum tipo de bronzeado. No fototipo 2, ele queima também, fica bem vermelho, de queimadura, mas ele tem um leve sombreado ali de bronzeamento. Gente, o nosso corpo é inteligente. Então, o nosso melanócito, ele faz a produção da melanina quando eu estou sob a ação dos raios solares para me proteger. Por isso que eu bronzeio. O bronzeamento é uma proteção, tá? No fototipo 3, que sou eu, ó, esse é o meu fototipo, eu fico vermelha naquele momento que eu tomo sol e depois eu fico morena, eu bronzeio, às vezes até no mesmo dia, mas eu queimo, eu sinto ardor, eu sinto a queimadura. Às vezes eu bronzeio no mesmo dia, às vezes eu bronzeio no dia seguinte. O fototipo 4,
ele não vai ficar queimado, ele não vai ficar vermelho, ele já vai pigmentar direto. E o fototipo 5 pigmenta mais que a média, também não queima. O fototipo 6 é a pele negra do negro africano, aquela pigmentação mais densa. Então, a partir do fototipo 4, a gente tem que ter um grande cuidado. São peles que têm uma concentração maior de melanina e, por esse motivo, tem uma tendência maior à hiperpigmentação pós-inflamatória. Se você ficar espremendo essa pele, machucando essa pele na hora da extração da limpeza, usar um extrator com muita força e machucar, lesionar, tem risco de manchar. Então, cuidado. Abram aí um asterisco pulsante quando o paciente estiver no fototipo 4, 5 ou 6. O grau de envelhecimento, ele pode ser visto de várias formas. Uma das classificações de pele de envelhecimento é de Blogal, ou seja, ele te fala que se você não tem rugas, tem uma textura ideal, você está no tipo 1 na faixa dos 20 anos. Você pode ter umas efélides, umas sardinhas, mas você ainda não tem ruga. No tipo 2, você já tem rugas ao movimento e alterações leves pigmentares, com algumas manchinhas. Você está dentro de uma faixa de 30 anos. Se você já tem ruga no repouso, tem melasma, tem muitas manchas, elastose, você já está no tipo 3, que corresponderia a uma faixa de 40 anos. Mas depende, às vezes uma pessoa que está com 45 anos está no tipo 2. Então tem que avaliar. E o tipo 4 de Blogal, ele já entra com rugas, telangiectasias, hiperpigmentação. Você já tem uma característica de pele mais lesionada, com mais disfunções. Uma classificação que eu amo de ruga é a classificação de Tsuji. Ele fala das rugas estáticas como superficiais ou profundas. Uma ruga dinâmica é aquela que, quando eu mexo, ela aparece. Não sei se vai aparecer aqui, porque eu estou com o meu Botox em dia. Mas, quando eu tenho uma ruga profunda, essa ruga ela já é estática. Então, eu já vejo aquela ruga ali. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo aquela linha. Como que eu percebo se a ruga é superficial ou profunda? Quando ela é estática, ou seja, eu olho e ela está lá. A gente faz um estiramento. Se ela sumir, ela é uma ruga superficial. Se ela se mantiver, ela é profunda. E aí é mais difícil da gente tratar uma ruga profunda. Um conceito muito importante que eu queria trazer, já que a gente está falando de limpeza de pele, é o conceito de acne. Tem vários conceitos que são importantes que você saiba na hora que você estiver avaliando o seu paciente, né? Mas acne é imprescindível que você entenda, pois a maioria dos pacientes que nos procura para limpeza de pele está com quadro acneico ou de comedões ou com pústulas, e a gente vai falar sobre isso agora. A acne é uma doença inflamatória crônica da unidade pilosebácea, ou seja, eu tenho uma glândula sebácea, um ducto e um pelo rudimentar. Geralmente, ela inicia-se na adolescência, mas existem pessoas que não tiveram na adolescência e passam a ter na fase adulta. Existe uma característica hormonal muito ligada à acne, mas não necessariamente significa que homens terão mais do que mulheres. Dentro da estatística, a gente tem algo muito similar. Ela tem uma evolução lenta, insidiosa, com períodos de exacerbação. Então, ela pode piorar se a sua alimentação piora, ela pode piorar se você faz uma ingestão de álcool ou de algum tipo de alimento mais gorduroso. Isso acontece muito, por exemplo, nessas fases festivas, Natal, que a gente come muitas coisas diferentes, muitas castanhas, e aí algumas pessoas passam a aparecer com essas espinhas aí. E isso é algo que a gente tem que deixar bem claro para o nosso paciente, que uma alimentação ela faz toda a diferença no tratamento. Qual é a fisiopatologia da acne? Quando a gente fala do processo acneico, essa é a fisiopatologia que está acompanhada. A hiperprodução sebácea, hiperqueratinização folicular, obstrução do infundíbulo folicular, colonização pela bactéria e processo inflamatório, que nem sempre vai estar presente, já já eu falo sobre isso. A hiperplasia
né? A hiperprodução sebácea é justamente uma quantidade maior de produção desse sebo. E está muito relacionado à questão hormonal. Quando eu tenho um processo acneico, geralmente eu tenho poros mais abertos. E quando a gente percebe, a gente tem uma hiperseborreia e está acontecendo essa produção maior, muito relacionado aí a essa necessidade desse óleo sair, tá? Então, a minha pele, ela vai tentar colocar esse óleo para fora, essa produção excessiva para fora. Dependendo da situação, eu vou ter uma hiperqueratinização folicular acontecendo, ou seja, eu tenho uma adesão da queratina naquele folículo piloso que vai tamponar aquele local. E com isso, com a hiperprodução de sebo, com essa obstrução do infundíbulo e a hiperqueratinização, eu vou ter um grande problema, que vai ser a colonização pelo Propionibacterium acne. A gente já sabe que tem muitas outras bactérias que impactam nessa disfunção, tá, gente? Mas a Propionibacterium acne é a grande vilã quando a gente fala de acne. A gente sabe, sim, que a microbiota da pele equilibrada vai trazer resultados mais rápidos. Então, é muito importante que a gente saiba e entenda muito dessas características da pele, até para a gente indicar produtos de qualidade para esses pacientes utilizarem no home care. O processo inflamatório é uma reação causada aí por diversos fatores. Então, eu tenho liberação de vários mediadores inflamatórios. Se eu estou falando de processo inflamatório, eu tenho sinais flogísticos desse processo. Então, a minha pele, ela vai estar mais vermelha, ela vai estar mais edemaciada, e é muito comum num quadro de acne a gente perceber essas características de um processo inflamatório. Quando eu falo em processo inflamatório, se eu tenho um agente gerando um aumento, uma proliferação bacteriana, eu vou ter aumento dessa condição ali naquele tecido que vai gerar um processo inflamatório com sinais flogísticos. Então, eu vou ter os famosos sinais flogísticos: calor, rubor, edema e dor. Em alguns casos, a gente pode ter até perda de função, tá? Então, por isso que é importante. Por que eu falei de processo inflamatório? Porque quando a gente fala desses conceitos, a gente entender os graus da acne faz todo sentido a gente entender por que eu preciso saber, né, dessas características da fisiopatologia. Alguns conceitos de lesões dessa acne são importantes. Então, vamos lá. A pápula é uma elevação sólida, palpável. É aquela que a gente olha vermelhinha e que não parece que não tem nada dentro. Então, ela é uma elevação sólida, vermelha, que pode ou não estar descamando, mas lá dentro não tem conteúdo líquido. O comedão é o famoso cravo. Quando ele é aberto, ele tem a presença aí de oxidação do nosso meio, ele fica escuro. Quando a gente tem uma lesão fechada, ele fica esbranquiçado, tá? E ele é branquinho mesmo quando ele é fechado. A gente tem que saber diferenciar um comedão, né, fechado de um milho, que é um outro conceito importante de você saber. Então, os comedões, eles são a lesão elementar primária da acne. E é nele que se produzem esses fenômenos que conduzem à formação dessas lesões inflamatórias. A pústula é esse daqui, ó. Esse que tem esse conteúdo amarelo, que fica todo mundo querendo colocar e espremer. E você, profissional, tem que ensinar para o seu paciente que ele não pode cutucar. Amarra a mão, mas não cutuca. Por quê? Porque o risco de proliferação bacteriana, hiperpigmentação é muito maior quando a gente fica mexendo de forma inadequada nessas lesões. Eu também posso ter lesões mais graves, como nódulos ou tubérculos. Essas lesões a gente não mexe, isso aqui vai ser tratado pelo médico da forma adequada. E é uma lesão que dói muito. Essa característica de lesão em nódulo, ela é bem grave e acompanha graus mais avançados da acne.
O abscesso, idem. Ele é uma coleção purulenta, cheia de bactéria. Eu não vou mexer em abscesso. E também vou acionar o médico quando um paciente chegar para a gente com um grau de acne mais elevado que tenha presença de abscessos. No grau 1, a gente vai ter, então, presença de comedões. Ela é uma acne comedogênica. Essa acne, ela pode ter comedões abertos ou fechados, mas ela não tem ainda o processo inflamatório. Às vezes tem uma pápula, uma pústula, a gente não vai considerar e a gente vai manter como grau 1, por ela ser uma acne comedogênica. Nesse paciente aqui da foto, a gente vê que tem uma condição de comedões mais abertos, né, enegrecidos. No grau 2, a gente já vai entrar com um conceito de acne inflamatória. Ela é uma acne que tem presença de comedões, pápulas e pústulas. Existem autores que classificam a acne dentro do seu grau como leve, moderada e grave. Eu, particularmente, uso mais a característica de grau 1, grau 2 e grau 3 e por aí vai. Eu não fico considerando essas gravidades. Até porque a minha conduta é personalizada e eu vou atuar em cima daquilo que o meu paciente precisa. Então, esse paciente, para estar no grau 2, ele precisa estar com uma acne pápulo-pustular, ou seja, que tenha presença de pápulas, pústulas e comedões. E aí a gente já tem processo inflamatório presente. No grau 3, eu tenho tudo isso, mais a presença de nódulos. É uma acne dolorosa, é uma acne que quando a gente olha, a gente percebe e vê realmente que houve um dano aí nessa pele, que ela está machucada. Na acne grau 4, já é uma forma bem grave, eu já tenho abscessos, onde eu tenho comunicações entre essas lesões. Então, também é uma acne bem dolorosa. Olha como que a pele desses pacientes fica muito vermelha, processo inflamatório bem importante, mas ainda sem sintomas sistêmicos, ao contrário da acne fulminans, onde eu tenho uma doença sistêmica caracterizada por esse surgimento de nódulos inflamatórios, crostas, e eu já tenho uma presença de sintoma sistêmico, que é a febre e a artralgia. Em se tratando de objetivos de tratamento, quando a gente fala de limpeza de pele, a gente acaba falando muito sobre a acne. Eu tenho que pensar, toda vez que vocês forem fazer um raciocínio clínico, você vai pensar no tratamento e na fisiopatologia daquilo para ser algo que você consiga ter um resultado assertivo. Então, se eu falei que eu tenho uma produção maior de queratina, no meu objetivo de tratamento, eu preciso pensar numa ação queratolítica. A mesma coisa se eu tenho um excesso de produção, né, de sebo, eu vou ter que ter um controle desse sebo. Uma ação anti-inflamatória, analgesia, uma ação bactericida, que mata a bactéria, e bacteriostática, que impede a proliferação, com diminuição dessa congestão e, consequentemente, se eu tiver sequelas, tratando essas sequelas. Mas aí já fica para uma outra aula, porque se a gente for entrar aqui nessas cicatrizes de acne, aí eu vou ficar aqui mais 1 hora falando só de tratamento para estímulo de colágeno. Olha só, eu criei um descritivo aqui para você, para facilitar a sua vida quando você for pensar no seu paciente nesse processo de avaliação. Você vai primeiro entender o grau da acne, e aí você vai saber se tem processo inflamatório ou não. Aí você vai descrever a fisiopatologia, porque através dessa descrição, que eu fiz esse passo a passo completo com você, você vai saber exatamente o que usar. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um processo inflamatório, eu vou entrar com LED vermelho e com uma alta frequência, junto com ativos anti-inflamatórios, uma máscara de algas, um sabonete de ramamelis. Eu vou entrar com ativos que me ajudem na anti-inflamação, junto com equipamentos. E a gente vai ver isso em breve. Agora, é importante que você lembre que a avaliação tem que ser completa. Entenda as características alimentares do seu paciente, quais são os hábitos dele, como que ele tem feito ao longo do dia a dia, bebe água ou não bebe água. Tudo isso vai ser importante
para você traçar uma conduta assertiva. Outros conceitos muito importantes, além da acne, que você precisa observar na hora da avaliação, são esses aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre esses conceitos, os livros de dermatologia, a gente consegue resgatar todos esses conceitos estudando e é muito fácil da gente encontrá-los. É importante que você não pare de estudar. O conhecimento, ele vai vender mais para você. Tenha certeza disso. Sempre use o conhecimento a seu favor na hora da venda para o seu paciente.